E o ciúme é um sentimento, né, que envolve vários sentimentos juntos, né? E como você falou, o ciúme é tão importante que o bebê utiliza para ganhar a atenção da mãe. Então, na relação mãe-bebê, quando alguém se aproxima da mãe, o medo da perda é tão grande que o bebê dá um jeito, né, de ganhar a atenção da mãe, porque ele está com ciúme. Então, um bebê que não tem ciúme com a mãe é um bebê que está desconectado com a mãe. Então, existe uma relação entre o ciúme e a conexão também. O ciúme é importante também até para a nossa sobrevivência, né? Porque nos tempos primórdios, o que acontecia, né? Os homens, eles procriavam por ciúme, né? Porque o filho era uma forma de garantir o compromisso com a mulher, né? Então há uma questão assim ameaçadora. Quando a gente se sente ameaçado em perder alguém, seja um parceiro amoroso, seja um amigo, automaticamente o ciúme é ativado. Só que ingenuamente a gente sempre associa o ciúme a uma coisa ruim. Mas o ciúme é um sinal de insegurança, claro. É importante também ter insegurança. A insegurança é que nos faz refletir. Então, de repente, alguém chega no consultório e fala assim: olha, eu estou com muito ciúme da minha esposa, porque ela passa o dia todo no telefone. Ela não tem tempo para mim. E aí eu fico muito irritado. E isso me deixa tão irritado que eu começo a provocá-la. O foco não é pare de ter ciúme. O foco é por que é que ela não te dá atenção. E às vezes você pode chamar a esposa, né, e na conversa ela refletir que de fato não está dando atenção para o parceiro dela. E nessa reflexão, onde o parceiro reclama de não ter atenção devido ao ciúme, ela começa a se tornar menos negligente e o ciúme diminui. Mas se não houvesse o ciúme, a relação continuaria desconectada. Se não houvesse o ciúme, o conflito continuaria ali. Algumas pessoas também, elas evitam, né, demonstrar ciúme por se sentir humilhada, por se sentir assim inadequada. A questão do ciúme, quando eu demonstro que tenho ciúme por alguém, eu estou primeiramente falando: olha só, eu me importo com você. Você é importante para mim. E eu tenho medo de te perder. Eu tenho muita angústia com isso. Então isso não é inadequado, né? O que pode ser inadequado é como tu utiliza o teu ciúme. Mas o ciúme é uma forma de falar o quanto o outro é importante para você, o quanto eu estou conectado com o outro. E a história de vida também, ela pode aflorar, ela pode intensificar, ela pode até trazer um ciúme patológico, né? Imagina uma criança que foi abandonada, que foi rejeitada, que foi negligenciada pelos seus pais. Uma criança que não recebeu o devido amor e carinho. Então essa criança, ela não tem conexão com esses pais. Ela sente a rejeição muito cedo. O raciocínio é: se meus pais me rejeitaram, imagina outras pessoas. Então quando essa pessoa começa a ter os seus primeiros vínculos, naturalmente ela vai ficar em alerta. Naturalmente ela vai tender a ter um desequilíbrio maior. O medo de perder é tão grande que o ciúme vai ser uma forma que ela vai criar para não perder os vínculos. E aí ela pode exagerar, porque há uma convicção que as pessoas que ela gosta, as pessoas que ela amam, podem abandoná-la. Então esse ciúme vai ser muito mais intenso. Vai ser um ciúme com apego exagerado, porque eu não aguento mais perder. Os meus pais não me amaram e dificilmente você vai me amar. Então talvez eu tenha que te controlar, talvez eu tenha que impedir que você tenha acesso a outras pessoas, talvez eu tenha que te dominar para não te perder. Então, a princípio, isso é muito doentio e patológico, mas tem muito a ver com a história de vida da pessoa. E o paciente, ele precisa se sentir à vontade de falar esse exagero e compreender que não é um exagero para o cérebro dele. Aquilo faz todo sentido. E é importante que a pessoa com que essa pessoa esteja envolvida, ela entenda essa história para que ela possa cuidar do ciumento. A gente trabalha muito em terapia, como parceiro pode cuidar do seu parceiro ciumento. Porque respostas como: você tá louca, sua neurótica,
sua maluca, vá se tratar, isso piora, porque faz com que o ciumento, ele contenha o ciúme. E quando ele contém o ciúme, uma hora essa contenção vai ser explodida. E aí virá os comportamentos extremamente inadequados. Sim, há um desejo de possuir, claro. E nós temos esse desejo de possuir, tem que ter um limite, né? Esse desejo, essa posse tem que ter um limite. E em pessoas que foram abandonadas, há uma tendência de quebrar esse limite. E como é que a gente vai cuidar, Gisele, desses pacientes que têm um ciúme intenso, que têm um ciúme patológico? Como podemos ajudar os seus parceiros a cuidar dessas pessoas que sofrem tanto com esse ciúme? E o ciúme deve ser validado, né? Porque é uma sensação que a pessoa está sentindo, né? Tá, não faz sentido você ter ciúme, mas assim, a pessoa acabou de sentir. Então é importante validar, é importante entender. E é importante compreender que muitas vezes esse ciúme, como você falou, ele pode ser justificado ou não. Quando é justificado, é importante debater isso com o parceiro ou, de alguma forma, trabalhar porque que o parceiro também está reforçando esse ciúme. Mas quando não é justificável, é importante descobrir por que é que eu tenho ciúme daquela pessoa. Por que é que eu acho que quando ela não me atende, ela está com outra pessoa. O que é que teve na história de vida dela? Às vezes um parceiro chega numa relação onde ele chega na relação com traição anteriores. Então, às vezes o parceiro já é o terceiro relacionamento que ele foi traído e ele chega no quarto relacionamento com a convicção que isso vai acontecer. É importante a gente validar esse medo dele. Eu entendo que o teu medo tem uma base na tua história de vida, mas esse teu medo, de alguma forma, está prejudicando o teu relacionamento. Esse teu medo, ele não está aproximando o teu parceiro, ele está afastando o teu parceiro. Então, o que é importante é eu falar para o meu parceiro os meus medos de traição, eu falar para ele tudo que passa na minha mente, mesmo que isso possa soar uma loucura, quase um delírio. Esse parceiro, ele vai validar, ele vai entender, ele vai ver como pode me ajudar. Mas o que eu não posso é controlar, eu não posso é manipular o meu parceiro através das minhas sensações, onde não há embasamento. Se houver embasamento, a gente vai trabalhar também. Por que é que esse parceiro está reforçando? Porque às vezes o parceiro, por insegurança também, ele pode reforçar um ciúme. O parceiro, inclusive, ele pode reforçar um ciúme para elevar o ego. Vamos imaginar que minha autoestima é muito baixa. Então, eu preciso provocar ciúme na minha parceira, porque quando ela tem ciúme de mim, eu me sinto poderoso, eu me sinto amado, eu me sinto gostado, eu me sinto querido. Então, eu posso provocar isso na minha parceira, porque quanto mais ciúme ela tem, mais desejado eu me sinto. E a pergunta é para o provocador do ciúme: por que é que tu provoca a tua parceira? O que é que tu queres ganhar com isso? O que é que tem na tua história que tu precisa fazer isso com ela? E possivelmente tem uma história de autoestima baixa, uma história de que o parceiro não foi devidamente gostado, validado, amado, valorizado, enfim. Então há também a questão de quando o parceiro ele provoca ciúme do outro, porque isso faz bem para ele. Quando ele fala: olha só, a minha ex não para de ligar para mim, olha só, eu fui ao shopping e 4 mulheres, 4 rapazes me encararam. Então isso é uma forma de deixar uma relação insegura, deixar uma relação instável. A mensagem para o outro é: você pode me perder a qualquer momento. E o ciumento, quando ele está desesperado nessa relação de ciúme, pode inclusive existir a traição. Porque na traição ele começa a criar mecanismo para que ele possa se sentir seguro. Já que essa pessoa vai me abandonar, já que essa pessoa vai me deixar, eu não suporto perdê-la, eu preciso encontrar imediatamente alguém que possa me acolher quando eu ficar só. Há também uma relação entre ciúme e medo da solidão. Há também uma relação entre ciúme e medo de ficar sozinho. Então, se eu tenho medo de ficar sozinho e eu não confio na tua amizade, eu não confio no teu afeto, esse medo de ficar sozinho pode fazer com que eu tenha comportamentos terríveis. E alguém falou aí, o diálogo é tudo. Quanto mais saudável o relacionamento, mais diálogo vai existir. Porque é muito comum o ciumento ele não falar para o outro que está com ciúme, ele segurar e querer que o outro adivinhe que ele está sentindo aquela dor.
Então, quando há uma relação saudável, um consegue falar para o outro: olha só, você conversou com aquele cara, pode ser uma loucura da minha cabeça, mas eu senti que ele gostou de você. E talvez você tenha gostado dele. Talvez também seja porque eu até admiro ele. Eu até achei esse cara um cara bonito. Então isso mexeu comigo também. Como podemos resolver esse meu ciúme? Como tu pode me ajudar para que meu ciúme não possa atrapalhar a tua vida também? Então um parceiro que pede ajuda ao outro está bem encaminhado, porque ele admite que aquilo dói, ele quer ajuda e ele não quer usar aquela sensação, aquele sentimento para prejudicar o outro. Então ter ciúme não vai ser um problema, mas o que comportamento eu vou ter pode ser um problema. Às vezes o ciúme, como você falou, é justificado. Às vezes a relação está tão ruim, tão ruim, tão ruim, que é óbvio que vai ter um ciúme. Porque se o meu parceiro, se a minha parceira não conversa comigo, se a gente não transa, se a gente não se diverte, e ela passa o dia todo fora de casa, obviamente eu estou prestes a perdê-la. E às vezes o ciúme, ele pode salvar um casamento quando esse ciúme é conversado. Quando eu falo com meu parceiro, minha parceira, que eu estou com muito ciúme, porque eu estou com medo de perdê-la. E essa exposição do medo de perdê-la pode fazer o parceiro falar: eu também tenho medo de perder. E se a gente não melhorar a nossa relação, um vai perder o outro. Porque há um perigo real em eu me interessar por alguém e você também. Porque a gente não está mais conectado. Então em terapia de casal a gente trabalha muito isso. Olha só, é real o teu ciúme. É verdade, a tua esposa pode se interessar por outra pessoa. E você também. Porque olha só, vocês não conversam, vocês se agridem, vocês se odeiam. Vocês já estão começando naquela fase de comparar um ao outro de uma maneira negativa. Eu começo a ver outras mulheres como melhores do que a minha. Ela começa a ver outros caras como melhores do que eu. Então quando eu começo a comparar o meu parceiro negativamente, é válido experimentar ciúme. E é válido falar do meu ciúme. E o outro pode dizer: olha só, tu tem razão em ter ciúme. Porque de fato eu estou bem confuso em relação se vai dar certo ou não. Então o ciúme, quando é bem exposto, ele pode ajudar muito no relacionamento. O ciumento patológico, ele não quer diálogo. Ele já tem uma convicção de que alguma coisa está errada. E como ele não quer diálogo, ele usa agressividade, manipulação e controle. E isso afasta o seu parceiro ou sua parceira. Faz com que o seu parceiro ou sua parceira comece a observar outros tipos de relacionamentos. Relacionamentos mais funcionais do que o dela. O ciumento patológico, ele quer a certeza de que não vai perder aquela pessoa, que não vai ter traído. Então só há uma maneira de você ter certeza: é você criando uma relação simbiótica, é você ficando preso, é você ficando emaranhado ao teu parceiro. Toda relação saudável precisa ter uma incerteza. Toda relação saudável precisa ter uma certa insegurança, que é justamente para eu investir. O ciumento patológico, ele quer a certeza. Ele não quer investir. Ele quer a garantia. Ele quer que o outro garanta isso a todo instante. Então, resta pouca energia para o investimento na relação. Se eu sei que eu posso perder a minha esposa, e isso é possível, e eu aceito que isso é possível, eu vou me tornar um marido melhor. Mas se eu não aceito essa possibilidade, eu vou pegar toda a ira que eu tenho dentro de mim, eu vou pegar todo o medo que eu tenho dentro de mim e vou culpá-la por sentir isso. E vou massacrá-la. Porque foi isso que ela fez comigo na minha paranoia ciumenta. Eu estou irritado não porque eu sou vulnerável. Eu estou irritado porque ela me causou isso. Eu não estou com insônia porque eu sou um cara frágil, minha autoestima é baixa. A minha insônia é porque ela conversou com o vizinho. Eu não fui agressivo com ela, eu não empurrei ela e eu não peguei no braço dela porque eu sou um cara impulsivo, inconsequente. Mas eu peguei forte nela porque ela conversou com a amiga dela que eu não gosto. Então o patológico, ele não consegue enxergar que a vulnerabilidade está nele. Ele não consegue enxergar o quanto ele machuca o outro, porque ele se vê machucado antes. Eu machuquei porque você me machucou. Olha só o que você me fez fazer. E ele não fala isso porque é um cara ruim, porque é um psicopata. Ele fala isso porque ele está doente.
porque ele quer que o outro tire a angústia que pertence a ele. Ele quer que o outro meio que retorne ao passado dele e supra os seus traumas infantis. Só que o outro não estava no trauma infantil. Não foi a tua namorada que te abandonou quando tu tinha 2 anos de idade. Não foi a tua namorada que falou que preferiu o teu irmão quando tu tinha 5 anos de idade. A raiva pertence aos cuidadores, não ao parceiro. E muitas vezes os ciumentos patológicos, eles preservam os verdadeiros responsáveis pelos seus medos, pelo abandono. Eu não consigo ter raiva da minha mãe, que nunca me amou corretamente, mas eu tenho ódio da minha esposa porque ela não me ligou hoje. Eu não suporto essa raiva da minha mãe, porque eu precisava dela para sobreviver. Eu era uma criança e eu começo a fazer isso com quem estiver perto de mim. Eu jogo para quem está perto de mim aquilo que eu não pude fazer quando era criança. E um dos trabalhos vivenciais que a gente faz na terapia é permitir que o paciente tenha raiva do cuidador que abandonou ele, ter raiva da cuidadora que trocou ele por alguém, para que essa raiva ela possa ser devidamente locada, que essa raiva pertença ao responsável disso, não ao meu parceiro. O meu parceiro é o meu aliado, não é meu inimigo. Então, para que teu parceiro seja teu aliado, tu precisa parar de massacrá-lo. Tu precisa aceitar que tu não fosse amado como merecia. Mas teu parceiro não pode fazer nada em relação a isso. Ele pode fazer daqui para frente. O superprotetor também gera crença de abandono. Porque a mensagem que o superprotetor passa para o filho é: você não vive sem mim. Sem mim, você é incapaz. Você precisa de mim. E isso faz com que a criança tenha medo do abandono, porque se eu não vivo sem você, eu não vou me desgrudar de você. Então, quando há o rompimento da relação, a criança se sente desprotegida, o adulto se sente desprotegido, e ele busca um parceiro que possa ficar grudado como a mãe não ficou. Então, mães superprotetoras, pais superprotetores, eles passam a mensagem que sem mim você não vive, você é muito fraco para viver sem mim. E quando esses pais saem da vida dessas crianças, adolescentes, automaticamente essas pessoas vão buscar perfis também superprotetores, ou vão buscar perfis que fiquem presos a eles. Vão buscar pessoas codependentes, que fiquem grudados neles, que seria a garantia de não ser abandonado. Super protegê-la, porque eu sou um cara legal, mas a mensagem que eu passo para ela é: você não vive sem mim, mas por trás disso tem um medo do abandono. E há um ciúme também nisso. Então eu reforço a autoestima dela que é baixa, eu reforço o quanto ela precisa de mim, porque quanto mais ela precisa de mim, menor vai ser a chance de me abandonar. Então o superprotetor é uma pessoa vulnerável que tem medo do abandono. E ele super protege sua cria, para que sua cria nunca o deixe. Há um pacto de lealdade: olha só, eu vou fazer tudo por você, mas você nunca vai me deixar, porque você precisa de mim. Então o superprotetor também vai gerar crença de abandono. É muito comum o parceiro se aliar à sua mãe ou ao seu pai contra o próprio parceiro. No mundo adulto, a prioridade é o nosso parceiro, porque quando a gente prioriza o nosso parceiro, a gente está dizendo para os nossos pais: olha só, eu sou adulto, eu não preciso mais de vocês, eu posso agora caminhar sozinho. Agradeço pelo que fizeram por mim, mas agora eu como adulto vou construir a minha família, eu como adulto eu vou investir na minha parceira. Então a parceira deve ser prioridade. Então eu estou com minha parceira e minha mãe quer entrar nessa relação: olha só, desculpa aí, mas eu não sou casado contigo, tu tem que investir na tua relação com o papai, não comigo. Então eu estou agora com minha parceira, eu sou da minha parceira, ela é minha parceira. Então colocar esse freio, ele é fundamental. Porque numa relação saudável, o parceiro não se alia com seu pai, se alia com seu parceiro, eles decidem a regra dele e vai só comunicar para seus pais o que eles podem ou não fazer na relação. O que eu não posso é me aliar à minha mãe contra a minha esposa, ou a minha mãe, ou eu permitir que minha mãe se alie a mim para falar mal da minha esposa. A minha esposa é a minha prioridade. E a prioridade da minha mãe é o papai,
do papai e a mamãe. Então eles não vão entrar na minha relação, porque agora eu sou um adulto. Eu sei escolher a minha parceira, porque quando a mãe compete com a parceira, né, quando o pai compete com o parceiro, é uma forma de falar assim, olha só, eu não aceito que você cresça, você continua sendo meu filhinho. E ai dela se quiser separar a gente. E quando você é saudável, você consegue chegar para essa mãe emaranhada, para essa mãe aglutinada e falar, olha só, tu só pode chegar daqui para cá. Daqui para cá é a minha relação conjugal e eu tenho que criar um muro de proteção. E nesse muro de proteção, desculpe, mas vocês não cabem. É até uma forma de você estimular que teu pai e tua mãe tenham um relacionamento saudável entre marido e mulher, é você cuidar da tua relação conjugal. Quando tu cuida da tua relação conjugal e cria esse muro, tu também estimula teus pais a terem uma relação saudável. Porque muitas vezes os pais não têm uma relação saudável e precisa de um filho disfuncional, de um filho inadequado para ficar entre eles. É uma maneira de levar o filho para a cama, papai, filho e mamãe. Esse filho sai da cama e os pais têm que se resolver lá. Então na minha cama, mamãe e papai não podem entrar. Na minha cama pertence a minha esposa. A minha cama pertence ao meu marido. E meus pais não vão fazer essa triangulação, que é muito comum. E eles usam muitas vezes autopiedade, vitimização, mas se você trata o teu pai como adulto, tua mãe como adulta, eles vão se comportar de forma adulta contigo. Então a tua prioridade é o teu parceiro. Porque é uma forma de se desvincular a simbiose, o cordão umbilical. Agora eu estou nessa relação adulta e eu estou cortando com vocês. Então agora eu vou ser visita da tua casa e não mais pertencer à tua casa. Então tem que haver esse limite. Eu atendo uma mulher que a queixa dela, ela não transa com o marido. A relação da mãe dela com o pai dela é péssima. E a mãe dela, toda sexta-feira e sábado, chama ela para viajar, para fazer coisas, para suprir a carência dela. Então a mãe dela não deixa ela transar com o marido. E aí eu chamo o marido e digo, como é que tu permite isso? Tu permite que tua sogra entre na relação de vocês, que tua sogra entre na cama, né? Obviamente que é simbolicamente, essa sogra entra na cama. É tua mulher. Como é que tu permite que tua sogra infantilize a tua relação? Vocês são casados ou são amigos? Não, a gente é casado, como é que não transam? Tá na hora de falar para tua mãe, para cuidar da relação conjugal com teu pai, e vocês começarem a agir como marido e mulher. E marido e mulher transam. Vocês não estão transando porque tua mãe não deixa. Tua mãe tem que investir na sexualidade dela, tem que buscar uma terapia de casal. Mas o cara também permite, né? Não é a mulher isso é com a mãe. O cara passivo também deixa. E eu perguntei, como é que tu permite que tua mulher te deixe aí com a libido exacerbada, sozinho, para fazer compras com a tua sogra? Por que tu permite isso? Por que tu aceita isso? Tem que dizer para tua mulher, olha só, tu é minha mulher. Tua mãe não vai entrar nessa relação mais. Desculpe, mas você é minha mulher. Então tem horas que tem que chegar ao teu parceiro e falar, olha só, eu não vou mais deixar que isso aconteça. Tu é minha esposa e eu sou teu marido, e eu tenho que agir como marido. Então hoje vai acontecer. E desculpe, mas a tua sogra, a tua mãe vai ter que se virar com isso. Perfeito. Alguém falou aí, né? Tira o eu, coloca o nós. O relacionamento tem que ser algo sagrado, né? Quando eu falo sagrado, não tem a ver com religião, mas tem que ser algo intocável, né? Então tudo aquilo que vai prejudicar o meu relacionamento, eu não vou permitir. Então é importante eu criar esse muro de defesa, de proteção. Porque eu preciso colocar a minha relação acima das minhas vontades e da vontade do outro. A relação é prioridade. E é importante não só escutar, né? Mas validar o que eu estou escutando. Porque o outro fala e o outro está passando uma mensagem para mim. Olha só, tu não está me dando atenção. O outro não está falando, tu não está me dando atenção. O outro está falando, eu preciso da tua atenção. E se tu não me der atenção, eu vou ficar carente nessa relação. E eu carente nessa relação, eu vou me sentir só. E tu sabe, né? Tu sabes, né? O que é que pode acontecer se eu me sinto só. Então a gente também tem que se aprofundar o que o outro está dizendo. Então o outro fala, caramba, a gente mal sai, a gente mal conversa, a gente mal transa. O outro está falando assim, eu estou insatisfeito com o relacionamento.
E aí você diz, ah, tudo bem, depois a gente vê isso. Ah, mas eu estou cansado, eu trabalho muito. Às vezes a gente justifica e acaba não validando o que o outro está falando. E quando eu não valido o que eu estou escutando, a relação começa a ficar perigosa. A relação começa a ficar evitativa, porque já que ele não me escuta, eu vou parar de falar. E aí eu paro de falar. Ele não me escuta, eu não falo e começa a haver o afastamento, né? E nesse afastamento, o casal começa a ficar tão distante, que perde total sentido, né? A ausência e a frieza é um dos comportamentos que pode acabar com o relacionamento, né? E principalmente não me conectar com o outro, né? Com a dor do outro, com o desejo do outro e com a frustração do outro. Então a conexão vai além da empatia. Na empatia eu me coloco no lugar do outro. Mas na conexão eu consigo sentir o que o outro está me dizendo. E quando eu sinto o que o outro está me dizendo, eu começo a compreender o que é que eu tenho que fazer. Presença. Não, eu falei o que ele disse, a presença do outro aumenta a minha presença, né? Quando eu estou conectado a você, eu aprendo contigo, né? Eu começo a compreender quais são teus limites, eu começo a compreender o que te machuca e eu começo a compreender o que te deixa satisfeita, né? Isso, na superproteção, quando o outro começa a dar os passos para a liberdade, vai amedrontar o controlador, né? Porque o controlador, na verdade, ele é um descontrolador, né? O controlador, ele quer controlar a sua dor através do controle no outro. Então a regra do controlador é não sai de perto de mim. Mas o controlador também sofre, né? Porque por trás do controlador tem uma criança que foi abandonada, rejeitada, uma criança medrosa, né? Às vezes a gente vê o controlador como uma pessoa terrível, né? A gente vê o narcisista como... A gente poderia fazer uma live sobre a infância do narcisista, né? Eu particularmente, eu tenho muita compaixão pela infância do narcisista e talvez as pessoas percebam só o narcisismo quando ele está adulto, né? Quando o narcisista está adulto, ele é insuportável. Mas se vocês perceberem como é a infância do narcisista, é de dar dó. E quando você atende o narcisista e você vê que por trás daquela arrogância, daquele comportamento auto-engrandecedor, daquele cara que compete como terapeuta, daquele cara perfeito, há uma criança que desistiu de ser amada, né? A gente pode trabalhar também, trazer para uma sessão, a infância do narcisista como foi. Pois é, eu só escuto as pessoas falando mal do narcisista, né? Nós nascemos narcisistas, né? Nós como somos, os bebês são narcisistas, né? Precisa ser valorizado, hiper olhado, precisa ser o centro do universo, né? Só que alguma coisa ocorre na infância que o bebê não consegue quebrar esse padrão narcisista. Mas assim, já é outro capítulo, né?